Bem-vindos a mais um conto do Karma. O espaço onde vemos que para toda ação existe uma reação equivalente, por mais que ela demore a se manifestar. A história de hoje é sobre uma dívida que foi sendo acumulada em silêncio por anos, até que o universo, com sua precisão implacável, decidiu que era hora de cobrar. Vamos ao conto. Marcos e Sofia estavam casados há 4 anos. Para o mundo, e até para os olhos menos atentos de Marcos, eles eram um casal em construção. Moravam num apartamento simples, mas aconchegante, e sonhavam, como tantos outros, com uma casa maior, com viagens futuras, com uma vida construída a 2. Marcos era a personificação da dedicação. Ele trabalhava em 2 empregos, um como analista durante o dia e outro como consultor freelancer à noite. Cada centavo extra, cada hora de sono perdida, era um tijolo que ele acreditava estar colocando na fundação do futuro deles. Sofia, por outro lado, parecia viver em um futuro que ainda não havia chegado. Enquanto Marcos via o apartamento como um lar, ela o via como uma parada temporária. Seus olhos brilhavam ao falar das conquistas dos outros. "Você viu o carro novo da Renata?" Ela dizia, casualmente. "A bolsa que a Juliana comprou em Milão? Um sonho?" Marcos ouvia e sorria, pensando que um dia poderia dar tudo aquilo a ela. Ele não percebia a impaciência na voz dela, a frustração velada por trás de cada comentário. Ele via a admiração, onde, na verdade, existia cobiça. A ideia da viagem com as amigas surgiu de repente. Sofia apresentou o plano como uma necessidade vital, um respiro para sua alma, um cruzeiro de 1 semana pelo Caribe. As palavras dela eram doces, mas a insistência era férrea. Quando Marcos, preocupado, tentou discutir o orçamento, ela se ofendeu. "Você não confia em mim? Eu mereço isso, Marcos. Estou cansada desta rotina, de nunca termos nada." Para evitar um conflito, ele cedeu, como sempre fazia. Ele foi até o banco e liberou uma quantia significativa das economias deles para a viagem. "Claro, meu amor, divirta-se", ele disse, abraçando-a no aeroporto, sentindo um frio estranho que ele não soube interpretar. Nos primeiros dias, ele se sentiu solitário, mas feliz por ela. Enviava mensagens perguntando sobre o mar, sobre as festas. As respostas dela eram curtas, monossilábicas. "Legal." "Tudo bem." "O sinal está ruim." Ele achou estranho, mas deu de ombros. No terceiro dia, ele decidiu fazer uma surpresa. Passou no mercado e comprou os ingredientes do prato favorito dela, planejando recebê-la com um jantar especial quando voltasse. Foi enquanto picava os legumes na cozinha, com a TV ligada num programa qualquer, que seu celular vibrou sobre o balcão. Era uma notificação do banco. Transferência de alto valor realizada com sucesso. O coração de Marcos deu um salto. "Deve ser um engano", ele pensou. Ele secou as mãos no pano de prato e abriu o aplicativo. A tela de carregamento pareceu levar uma eternidade. E então o número apareceu. Saldo 0. Um suor frio percorreu sua espinha. Ele olhou o extrato. Uma única transação, feita há 10 minutos, esvaziando cada centavo da conta conjunta. Todo o seu trabalho, todas as noites mal dormidas, todo o sonho da casa própria, tudo havia sumido. Ele ligou para Sofia. A chamada ia direto para a caixa postal. 1, 2, 10 vezes. Ele ligou para a melhor amiga dela, a que supostamente estaria no cruzeiro. A amiga atendeu, a voz nervosa. "Cruzeiro? Marcos, eu não falo com a Sofia há semanas. Achei que vocês não estavam bem." Foi como se o chão tivesse desaparecido. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou da forma mais cruel possível. E então, para selar seu destino, a mensagem de texto chegou. Curta, fria, brutal. "Estou te deixando. Adeus." O nocaute final veio 1 hora depois. Um amigo em comum, sentindo pena, enviou uma captura de tela. Era do perfil de um homem que Marcos nunca tinha visto.
Na foto, Sofia erguia uma taça de champanhe, sorrindo. Ao fundo, inaconfundível, a Torre Eiffel brilhava contra o céu de Paris. Não havia mar, não havia cruzeiro, apenas o brilho de uma traição meticulosamente planejada e executada sem piedade. Qualquer outro homem teria desabado. Teria entrado em desespero, ligado para a polícia, para advogados, gritado contra a injustiça do mundo. Marcos, no entanto, após o choque inicial que o deixou paralisado por quase 1 hora, fez algo inesperado. Ele respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. Ele caminhou até a geladeira, pegou uma garrafa de água e sentou-se na cadeira da sala. O silêncio do apartamento, que antes era de solidão, agora parecia preenchido por uma clareza cristalina. A dor da traição ainda estava lá, aguda, mas por baixo dela, uma outra sensação começava a emergir. Uma sensação de alívio. Para entender essa calma, vamos voltar 5 anos no tempo, ao leito de morte de seu avô, seu Alberto, um homem que construiu um império do zero, mas que valorizava o caráter acima de qualquer fortuna. Na sua última conversa, ele olhou nos olhos de Marcos e disse: "Meu neto, eu te deixo tudo o que construí, mas o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Ele atrai o melhor e, com muito mais frequência, o pior das pessoas. Por isso, há uma condição. Por 5 anos, você viverá com o seu próprio suor. Descobrirá seu próprio valor sim à rede de segurança da minha fortuna, e encontrará uma parceira que veja esse valor em você e não no saldo da sua conta. Se ao final desses 5 anos você tiver provado ter um bom coração e um bom juízo, tudo será seu. Se não, o dinheiro irá para a caridade." Marcos aceitou o pacto. Ele queria provar ao avô e a si mesmo que era digno. Quando conheceu Sofia, 1 ano depois, ele se apaixonou. E ele quis com todas as forças que ela fosse a pessoa certa. Quantas vezes, durante uma discussão sobre dinheiro, ele mordeu a língua para não dizer: "Nós poderíamos comprar 10 apartamentos desses amanhã." Quantas vezes ele olhou para o extrato de seu fundo fiduciário, um número com tantos zeros que parecia irreal, e sonhou com o dia em que poderia compartilhar aquilo com ela? Mas aquela intuição, aquela semente de dúvida plantada pela sabedoria de seu avô, sempre o segurou. Ele decidiu esperar até o último dia do prazo de 5 anos. E a ironia cósmica, a piada final do destino, era que a ganância de Sofia a fez agir faltando exatamente 7 dias para o fim do prazo. No dia seguinte, com uma mente clara, Marcos fez 2 ligações. A primeira, para seu advogado. "Dr. Matos, sobre a liberação do fundo, está tudo certo para a próxima semana?" ele perguntou. "Tudo perfeito, Marcos. E sobre a sua esposa, lamento ouvir. Se quiser processá-la pelo dinheiro da conta conjunta, podemos tentar, mas..." Marcos o interrompeu. "Não será necessário, doutor. Considere uma taxa de divórcio. A mais cara que ela poderia me cobrar." A segunda ligação foi para seu gestor de investimentos. "Senhor Almeida, sou eu, Marcos, apenas ligando para confirmar. Estarei em seu escritório na próxima terça-feira para assinar os papéis finais." Do outro lado da linha, o gestor respondeu com uma formalidade satisfeita. "Estaremos esperando, senhor. Bem-vindo ao conselho da sua própria vida." As 2 semanas seguintes foram uma metamorfose silenciosa. Marcos não sentia mais a dor da perda, mas sim a euforia da liberdade. Ele tirou a poeira dos seus próprios sonhos, projetos que havia engavetado em nome do nós. Ele passou noites não em bares, mas em sites de arquitetura, desenhando a casa que agora seria só sua. Ele não sentia raiva, sentia uma pena profunda por Sofia, uma pena por sua visão tão limitada da vida e da felicidade. E então, como ele sabia que aconteceria, o telefone tocou. Era ela. A voz de Sofia era uma mistura estranha de arrogância e uma falsa preocupação. "Marcos? Oi, só ligando para saber se você tá bem. Olha, precisamos ser adultos e acertar os papéis do divórcio. Quero a minha metade de tudo, você sabe. Bens, investimentos, é meu por direito." Marcos, do outro lado da linha, estava em seu carro Volvo, um modelo de luxo que ele havia acabado de comprar à vista. Ele parou no acostamento, com vista para o mar. "Sofia,
ele disse, e sua voz era tão calma que pareceu surpreendê-la. Não se preocupe, não vou contestar nada. Ótimo, porque eu não vou abrir mão do que é meu, ela disse, o tom endurecendo. Mas é aí que você se engana, continuou Marcos, ainda com a mesma tranquilidade. Não há nada para dividir. Como assim não há nada? Ela retrucou, a voz subindo uma octava. Não se faça de vítima. Eu sei o seu salário, sei o quanto você guardava. Aquela conta conjunta era só o começo. Não, Sofia. Aquele dinheiro era tudo. Tudo que nós, como casal, tínhamos. E, honestamente, você pode ficar com ele. Considere um presente de despedida, para ajudar no seu recomeço. Pausa. O silêncio do outro lado foi denso. A generosidade inesperada a confundiu. Por que você está fazendo isso? Você deveria estar quebrado, desesperado, ela gaguejou. Marcos sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno, livre. Sabe, Sofia, por 4 anos eu me esforcei para te dar um mundo, sem perceber que você só queria as coisas que o mundo pode comprar. E o mais irônico de tudo, a grande piada do destino... Ele fez uma pausa, saboreando o momento. É que você não sabia sobre o fundo fiduciário do meu avô, não é? Aquele que me transferiu 50 milhões de reais na semana passada, depois que nosso prazo de 5 anos finalmente acabou. O dinheiro que você pegou, honestamente, Sofia, eu nem senti falta. O que se seguiu foi o som de um sonho se desfazendo ao vivo. Um silêncio profundo, seguido por uma respiração ofegante, descrença, e então o início de um balbuciar incoerente. 50 milhões? Não! Você está mentindo. Mas ela sabia que não era mentira. A calma na voz dele, a indiferença em relação ao dinheiro que ela considerava uma fortuna, tudo confirmava a verdade terrível. Ela havia cometido o pior erro de cálculo da sua vida. A vida de luxo que ela planejou com o amante, financiada pela pequena fortuna que roubou, agora parecia uma piada de mau gosto. Aquele dinheiro, que parecia a chave da felicidade, tornou-se o cadeado da prisão de arrependimento. Marcos desligou o telefone e olhou para o mar. Ele não sentia triunfo, nem ódio. Sentia paz. Nas semanas seguintes, ele vendeu o apartamento, cortando o último laço físico com aquela vida. Com uma parte do dinheiro, abriu uma fundação em nome de seu avô para ajudar jovens empreendedores a construírem seus próprios sonhos. Ele entendeu a lição final de seu Alberto. A verdadeira riqueza não está em ter dinheiro, mas na liberdade e na sabedoria para usá-lo. Sua primeira grande viagem não foi para Paris ou Dubai, mas para uma cabana isolada nas montanhas, onde passou um mês lendo, caminhando e, pela primeira vez em anos, ouvindo seus próprios pensamentos. Ele estava finalmente vivendo de acordo com o seu valor, um valor que Sofia, em sua busca cega por ouro, nunca foi capaz de enxergar. E assim, o equilíbrio do universo foi restaurado. As engrenagens do destino podem até girar devagar, mas elas sempre chegam ao seu destino final. O que vocês acharam deste conto do karma? A resposta do universo foi justa? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Se você acredita na justiça do universo, inscreva-se para não perder os próximos contos. Até a próxima!